Lisboa começava a escurecer devagar, como se alguém tivesse baixado o volume do dia. As ruas ainda estavam quentes, mas o ar já trazia sal e um leve cheiro de jasmim vindo de algum pátio escondido. Eu subi a rua estreita sem pressa, sentindo o peso suave dos meus 59 anos nos joelhos, nos ombros, na memória. A placa era discreta. Apenas um nome escrito à mão. Toquei a campainha e ouvi passos calmos do outro lado. Boa noite, disse ele quando abriu a porta. A voz não tentou agradar. Era baixa, firme, tranquila. Ele tinha 35 anos, talvez. Olhos escuros, atentos, sem curiosidade excessiva. Isso me surpreendeu mais do que qualquer elogio. Entre, por favor. O espaço era pequeno, limpo, com luz amarelada. Cheirava a óleo de amêndoas e algo cítrico, quase imperceptível. Tirei os sapatos. O chão estava morno. Pode deixar a bolsa ali, ele apontou. Quer água? Sim, obrigada. Observei as mãos dele enquanto servia o copo. Mãos de quem toca pessoas todos os dias, mas não se apressa. Mãos que não pedem nada. É a primeira vez? Perguntou. Aqui, sim. Sorriu de leve, sem mostrar os dentes. Fique à vontade. Pode-se deitar de bruços. O lençol era macio. Quando fechei os olhos, ouvi o som distante de um elétrico passando, como um suspiro antigo da cidade. Senti o primeiro toque nos ombros. Quente. Seguro. Não havia urgência. Apenas presença. Se algo incomodar, diga, murmurou. Não disse nada. O corpo respondeu antes de mim. Um arrepio curto, quase esquecido, atravessou minhas costas. Pensei que fosse imaginação. Pensei que fosse saudade. Os dedos deslizaram lentamente, como se estivessem aprendendo um idioma antigo. Respire assim, disse ele, acompanhando o ritmo com as mãos. Respirei. Algo dentro de mim, algo que eu tinha enterrado sob anos de silêncio, estalos de rotina e noites sem toque, mexeu-se. Não como um grito. Como um despertar tímido. Está tudo bem? Perguntou, percebendo. Está, respondi, a voz mais baixa do que esperava. Ele não comentou. Apenas continuou. A cada movimento, Lisboa parecia mais distante. O tempo se alongava como a luz do fim da tarde no Tejo. Eu não pensava no amanhã. Nem no passado. Só naquele intervalo suspenso entre o toque e a respiração. Pode virar-se, se quiser. Abri os olhos. Hesitei por um segundo. Sim. Quando me virei, nossos olhares se cruzaram. Não houve surpresa. Nem julgamento. Apenas reconhecimento silencioso. Ele cobriu meu corpo com cuidado, deixando apenas o necessário à mostra. Um gesto simples. Quase íntimo demais. Avise-se ficar frio. Não vai ficar, respondi, sem saber porquê. Ele sorriu outra vez. Muito leve. Quando suas mãos tocaram meus braços, percebi, eu não estava apenas sendo tocada. Eu estava sendo vista. E algo que eu considerava morto, respirava. Lá fora, Lisboa continuava. Aqui dentro, algo começava. O silêncio ganhou outra densidade depois que ele fechou a porta suavemente. Não era constrangedor. Era atento. Como se o ar estivesse à espera de algo que ainda não sabia nomear. As mãos dele voltaram devagar, agora nos meus braços, no contorno dos pulsos. Havia uma precisão tranquila, quase respeitosa demais para ser profissional apenas. Está confortável? Perguntou. Estou, respondi. Muito. Ele assentiu como se registrasse a resposta no corpo, não na mente. O óleo aquecido escorreu em pequenas linhas, e o cheiro de amêndoas se misturou ao meu próprio perfume antigo, algo que eu usava há anos sem pensar. Pela primeira vez, senti vergonha dele. Não por ser velho. Mas por ser esquecido. Se quiser, pode-me dizer o que sente, disse ele, sem me olhar diretamente. Sinto, hesitei. Como se estivesse voltando. Ele parou por um segundo. Um segundo inteiro. Voltando para onde? Para mim, falei, antes que o medo me calasse. O toque retomou, mais lento ainda. Como se tivesse ouvido exatamente o que precisava. Os dedos desenhavam trajetos curtos, quase conversas.
Meu corpo respondia com pequenas reações, um suspiro, um leve movimento involuntário, a pele se abrindo à temperatura dele. Respira fundo, pediu. Obedeci. O ar entrou com dificuldade, saiu quente. Assim murmurou, acompanhando com a mão no meu antebraço. Não havia pressa. Nem promessa. Apenas um tempo largo português, como uma noite que se estica sem pedir desculpas. Posso tocar aqui? Perguntou antes de se aproximar do meu colo. A pergunta me atravessou mais do que o toque. Assenti com a cabeça. Pode. A mão pousou com cuidado. Não invadiu. Esperou. Como se escutasse meu corpo decidir. Senti um calor antigo, conhecido e estranho ao mesmo tempo. Algo que eu tinha enterrado em frases como já não é para mim, ou isso passa. Há quanto tempo ninguém toca você assim? Perguntou a voz baixa, sem curiosidade cruel. Pensei. Ri de leve. Tempo demais para contar. Então ficamos aqui, disse. Sem contar. Fechei os olhos. Vi Lisboa desfocada, luzes refletidas na água, janelas abertas, vozes distantes. Tudo parecia continuar sem mim, e pela primeira vez isso não doía. Minha mão se moveu sozinha, encontrando o pulso dele. Não o segurei. Apenas toquei. Ele não recuou. Está tudo bem, disse, quase para mim mesma. Eu sei, respondeu. Havia algo novo naquele eu sei. Não era certeza. Era presença. Quando o toque terminou, ele cobriu meu corpo devagar. Não houve despedida imediata. Apenas o som da respiração de dois estranhos que já não eram. Fique o tempo que precisar, disse ele. Abri os olhos. Obrigada. Ele me olhou então, de verdade. Um olhar sem idade. Até a próxima, falou, sem promessa, sem convite explícito. Mas o corpo já tinha entendido. Voltei numa noite ainda mais lenta. Lisboa parecia ter aprendido o meu ritmo. As luzes nas janelas estavam mais baixas, as vozes mais distantes, como se a cidade soubesse guardar segredos. Ele abriu a porta quase do mesmo jeito. Quase. Boa noite, disse. Boa noite. Ficamos um segundo a mais parados. Não era desconforto. Era reconhecimento. Pode entrar. O cheiro era o mesmo. Amêndoas, algo cítrico, algo que agora eu associava ao meu próprio corpo despertando. Tirei o casaco devagar, consciente do gesto. Como se sente hoje? Perguntou enquanto fechava a porta. Diferente, respondi. Mais presente. Ele inclinou a cabeça, como quem escuta música baixa. Então vamos respeitar isso. Deitei-me. Desta vez, não fechei os olhos imediatamente. Observei o teto, a luz suave, a sombra dele se movendo pelo espaço. O primeiro toque veio mais cedo. Não mais cuidadoso, mais confiante. Como se já nos conhecêssemos um pouco. Respira comigo, disse. Respiramos. Senti as mãos dele nas minhas costas, descendo, subindo, pausando. Cada pausa dizia mais do que qualquer movimento. Você confia em mim? Perguntou de repente. A pergunta não me assustou. Confio, disse, surpresa com a firmeza da minha voz. Ele deixou a mão ali, imóvel, como se aceitasse a resposta sem usá-la. Eu também, murmurou. Quando me virei, nossos rostos estavam mais próximos. Não tão perto a ponto de tocar. Perto o suficiente para sentir o calor. Posso continuar? Perguntou. Pode. A mão deslizou pelo meu braço, pelo colo, parou. Esperou. Eu não me mexi. Não precisei. Você não tem pressa, disse ele, quase sorrindo. Não tenho mais, respondi. Houve um silêncio longo. Desses que não pedem explicação. O mundo parecia suspenso entre uma respiração e outra. Minha mão subiu, tocou o antebraço dele com mais decisão do que antes. Não era pedido. Era resposta. Ele fechou os olhos por um instante. Está tudo bem, disse. Eu sei, repeti, devolvendo-lhe as palavras. Lisboa respirava lá fora. Aqui dentro, algo se organizava lentamente, sem nomes, sem promessas. Apenas verdadeiro.
Quando terminou, ficamos sentados por um momento. Lado a lado. Sem tocar. Vai chover, disse ele, olhando pela janela. Gosto da chuva, respondi. Ele sorriu. Dessa vez, mostrou os dentes. A chuva começou antes que eu chegasse à porta. Fina, persistente, quase educada, como tudo em Lisboa quando decide ficar. O casaco estava úmido, o cabelo pesado, e eu não. Não havia motivo. Ele abriu a porta e por um instante apenas me olhou. Está chovendo, disse, como se fosse uma novidade íntima. Eu sei, respondi. Deixei. Ele sorriu de um jeito diferente. Mais aberto. Como se algo tivesse cedido. Entre. Vai pegar frio. O cheiro do espaço parecia mais profundo naquela noite. Talvez fosse a chuva. Talvez fôssemos nós. Tirei o casaco devagar, deixando escorrer água no chão. Quer uma toalha? Não. Gosto assim. Ele não comentou. Aprendemos isso, não explicar demais. Você parece outra hoje, disse, enquanto eu me sentava. Não outra, corrigi. Mais próxima. Ele pensou um pouco antes de responder. Sim. Dá para sentir. Ficamos em silêncio. Não aquele silêncio de espera. Um silêncio que se senta conosco. Quando me deitei, ele não começou imediatamente. Caminhou pelo espaço, ajustou a luz, fechou um pouco a cortina. O som da chuva ficou mais baixo, mais íntimo. Posso? Perguntou antes de tocar. Pode. O toque veio diferente. Não mais exploratório. Não mais cuidadoso. Era um diálogo conhecido, mas com novas palavras. Onde dói hoje? Perguntou. Aqui, levei a mão ao peito. Não de dor. Ele entendeu. Não perguntou mais. As mãos dele ficaram ali por mais tempo do que o necessário. Não pressionavam. Acompanhavam. Como quem escuta uma respiração antiga. Você fica linda quando confia, disse, quase sem perceber que falava. Abri os olhos. Não diga isso assim, pedi, sem dureza. Ele parou. Desculpa. Não. Toquei o lençol. Só diga de outro jeito. Ele pensou. Aproximou-se um pouco mais. Quando você confia, o espaço muda. Assenti. Era isso. A chuva aumentou lá fora. O corpo acompanhou. Senti um calor lento, contínuo, espalhando-se sem pressa. Não havia urgência em chegar a lugar algum. Você não tem medo? Perguntei de repente. Ele não respondeu de imediato. Tenho, disse por fim. Mas não agora. Sorri. Fechei os olhos. Minha mão encontrou a dele novamente. Desta vez, segurei. Não forte. O suficiente. Ele apertou de volta. Fique, disse, quase inaudível. Estou, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, era verdade em todos os sentidos. Lisboa estava lavada pela chuva quando cheguei de novo. As pedras brilhavam, os passos ecoavam mais devagar. Eu caminhava como quem já sabe o caminho, mas não o destino. Ele abriu a porta antes que eu tocasse a campainha. Achei que não vinha, disse. Eu também, respondi. Ficamos ali, próximos demais para ser apenas educação. Longe demais para ser outra coisa. Ainda. Quer sentar um pouco antes? Perguntou. Quero. Sentamo-nos lado a lado. Sem pressa de deitar, sem pressa de tocar. O som distante da cidade entrava pela janela entreaberta. Você pensa em mim fora daqui? Perguntei, olhando para as mãos. Ele demorou a responder. Sim. Levantei o olhar. Eu também, disse. E isso me assusta. A mim não, respondeu. Me acalma. Houve um silêncio curto, mas intenso. Como um olhar sustentado por tempo demais. Hoje não quero esquecer, falei. Ele entendeu de imediato. Então ficamos acordados. Quando me deitei, ele não assumiu o lugar de sempre. Sentou-se ao meu lado. A mão tocou meu cabelo devagar, sem técnica, sem intenção profissional.
Posso tirar isso? Perguntou, referindo-se ao meu colar. Pode. Os dedos roçaram minha pele. Um gesto simples. O corpo respondeu inteiro. Você não precisa fazer nada, disse ele. Eu sei, respondi. Mas quero estar aqui. A mão dele desceu até meu ombro, ficou. Não conduzia. Acompanhava. Você sabe que isso muda tudo, murmurou. Já mudou, falei. Só estamos admitindo. Ele respirou fundo. Senti no ritmo dele uma decisão silenciosa. Fique comigo um pouco depois, disse. Não era um pedido. Era um espaço aberto. Vou ficar. Não houve beijo. Não houve pressa. Apenas a certeza lenta de dois corpos que se reconhecem fora do tempo certo e ainda assim chegam. Lisboa respirava do lado de fora. Dentro, o silêncio era cheio. A noite não quis ir embora. Ficou sentada conosco, encostada na parede, escutando. Lisboa respirava mais fundo, como depois de chorar. Ele ficou. Não ao meu lado, perto o suficiente para sentir o calor. O espaço entre nós era um fio tenso, quase visível. Quer chá? Perguntou. Quero a tua voz, respondi, sorrindo. Ele riu baixo. Sentou-se mais perto. Você muda quando fala assim. Eu sei. Não tento mais parar. Houve um silêncio breve. Não pesado. Cheio. Diga meu nome, pediu, quase sem som. Disse. Devagar. Como quem toca. Ele fechou os olhos. Quando abriu, havia algo novo ali. Não urgência. Escolha. Você sabe que eu não prometo, disse. Eu também não, respondi. Promessas envelhecem mal. A mão dele encontrou a minha. Não segurou. Ficou ali, encostada. Fica mais um pouco, disse. Já fiquei, respondi. A proximidade mudou o ar. O tempo escorreu lento, quente. Não havia roteiro. Apenas presença que se reconhece. Você não parece 59, murmurou. Não diga isso assim, repeti, sorrindo. Então diga você, pediu. Pensei um pouco. Pareço viva. Ele assentiu. Como se essa palavra bastasse. Lá fora, um elétrico passou. O som entrou pela janela como uma lembrança boa. Amanhã, começou ele. Amanhã é cedo demais, interrompi. Agora está perfeito. Ele sorriu. E nesse sorriso, não havia medo. O amanhecer entrou sem pedir licença. Uma luz pálida, quase tímida, tocou a parede, o chão, nossos rostos cansados e atentos. Lisboa acordava devagar, como quem não quer interromper. Ficamos sentados em silêncio. O tempo agora tinha outro peso. Não pressionava. Sustentava. Dormiu? Perguntou ele. Um pouco, respondi. O suficiente. Ele assentiu. Observava a xícara entre as mãos, como se ali houvesse respostas. Você vai embora, disse, não como pergunta. Vou. Levantei-me sem pressa. Vesti-me sem esconder o corpo, sem oferecer. Apenas sendo. Mas não agora, acrescentei. Ele sorriu. Um sorriso tranquilo, quase grato. Eu sei. Aproximei-me da janela. A cidade seguia. Pessoas abrindo portas, passos, vozes. Tudo no lugar, e nada igual. Não vamos complicar, falei. Não, concordou. Vamos lembrar. Ele se levantou também. Ficamos frente a frente. Não nos tocamos de imediato. Obrigada, disse. Por quê? Pensei. Por não me pedir para ser outra pessoa. Ele respirou fundo. Você me lembrou como é esperar. O toque veio então. Breve. Quente. Sem promessa. Cuide-se, disse ele. Cuide, corrigi. Não no reflexivo. Ele riu baixo. Está bem. Peguei a bolsa. Antes de sair, olhei uma última vez. Não para fixar. Para aceitar. Até disse.
Até respondeu. A porta se fechou suavemente. A rua me recebeu com cheiro de café e pedra molhada. Caminhei sem olhar para trás. Algo que eu julgava morto não precisava mais de provas. Caminhava comigo. Vivo. Silencioso. Inteiro.